tá fazendo som, o João Lucas? Melhorou? É o fone de ouvido. Vocês têm que me dar um JBL de presente. Pronto, vamos começar, pessoal. Página 46, tá certo? Vamos lá na página 46. A gente tem um texto razoavelmente grande, então a gente vai ler com atenção para responder essa atividade da maneira mais precisa possível, tá certo? Agora sim, Suriane, eita. Vamos lá. Inteligência a serviço do mal. O que acontece quando os melhores cientistas do mundo decidem alugar o cérebro para fins nada nobres? William Harper está preso em seu laboratório há 3 dias. As portas estão trancadas e, do lado de fora, um bando raivoso grita insultos e o chama de assassino. Para sobreviver, conta com a esposa que, discretamente, entrega cobertores e comida por uma janela que dá para a rua. Harper está cercado por colegas que se acomodam pelo chão e esperam a multidão enfurecida dispersar-se. A cena acima aconteceu em abril de 1972, no campo da Universidade de Columbia, no coração de Nova York. Para chegar à beira do linchamento, Harper cometeu um único crime: medir a rotação de núcleos atômicos e estudar técnicas de bombardeamento óptico. Não entendeu? Bem, vale dizer que Harper é um físico e seu objeto de pesquisa não faria mal a uma mosca. Seu único problema eram as más companhias que frequentavam a mesma equipe de trabalho. E daí o motivo dos protestos. Vocês estão conseguindo ouvir bem, né, todo mundo? Entre os colegas de Harper estavam 2 integrantes do grupo secreto Jasons, acusado pela opinião pública de contribuir para crimes de guerra cometidos na Guerra do Vietnã. Não é difícil entender o porquê de tanta revolta. Imagine uma equipe de cientistas altamente qualificados, muitos deles ganhadores de prêmio Nobel, contratados para ajudar o governo a desenvolver as mais eficientes, leia-se letais, né? As mais letais armas de guerra. Agora, acrescente o fato de que eles trabalham em segredo, sem divulgar o resultado do trabalho para o resto do mundo. Exatamente o oposto do que cientistas deveriam fazer. Pois esses são os Jasons, coadjuvantes de alguns dos capítulos mais controversos da história americana recente. Entre eles, a disputa armamentista na Guerra Fria e a matança de civis no conflito com o Vietnã. Ciência por baixo dos panos. Tudo começou em 1957. Disposta a provar sua superioridade tecnológica, a União Soviética enviou ao espaço o Sputnik, primeiro satélite da história. Os Estados Unidos entraram em pânico. Eram tempos de Guerra Fria, quando cada lado precisava se mostrar mais forte que o outro. Ao lançar o Sputnik, os soviéticos pavoneavam a seguinte mensagem: Ei, americanos, se temos um foguete capaz de chegar ao espaço, não há dificuldade em explodi-lo no quintal da sua casa. Esse era o recado que ficou subentendido. Mais subentendido pelo medo do que pela conquista científica. Os Estados Unidos concluíram que, para dar o troco, precisariam investir pesado em ciência. Era hora de mostrar aos russos com quantos paus se faz uma bomba, já que o ditado fala com quantos paus se faz uma canoa.
Foi nessa época que um grupo de cientistas decidiu se organizar para formar um pelotão especial. Eles trabalharam independentes do governo, mas reuniriam um Dream Team da física para pesquisar armas de guerra. Tudo no maior segredo. O local de trabalho seria bem longe da aridez universitária. Junto das famílias, os integrantes viajariam durante as férias de verão para uma cidade paradisíaca, a fim de tomar sol, beber cerveja aguada, preparar hambúrgueres na churrasqueira e desenvolver pesquisas que mudariam o mundo. E, claro, juntar uns trocados. Alguns milhares de dólares, digamos. Os resultados seriam passados ao governo na forma de aconselhamento. Abre aspas. Bons cientistas são bons conselheiros. Os métodos de pensamento deles eram os mais objetivos e consistentes que a humanidade já inventou. Fecha aspas. Diz a jornalista e professora da Universidade Johns Hopkins, Anne Finbainer, autora de The Jasons, sem tradução em português. Assim, nasceram os Jasons. Durante anos, ninguém fora da elite científica soube que os Jasons existiam, apesar de o grupo reunir entre os fundadores cérebros do calibre de Charles Townes e Marvin Goldberger, veteranos do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. Tinha gente muito importante e inteligente nesse grupo. O mistério começava pelo nome. Jason era o cachorro de Marvin. Mas também se referia ao mito de Jasão, herói da mitologia grega, e as iniciais em inglês dos meses julho, agosto, setembro, outubro e novembro, período em que ocorriam os encontros. 7 pesquisadores, ou 1/3 dos que participavam da equipe nos primeiros anos, ganhariam o Nobel no futuro. Na primavera, a cúpula dos cientistas se reunia com os todo-poderosos do país para discutir quais assuntos seriam pesquisados no verão seguinte. O grupo tinha tratamento VIP na Casa Branca. E não era para menos. Se a humanidade não foi dizimada por uma guerra nuclear, isso se deve, em parte, ao fato de que, em 1967, os Jasons reprovaram o uso de armas nucleares no Vietnã. Pelo menos. Sem entrar em questões éticas, demonstraram que as maiores vítimas da hecatombe seriam as próprias bases americanas e não as inimigas. A bomba teria um alcance muito grande, faria mais mal aos americanos do que aos inimigos. Nem só de guerras viviam os supercientistas. No final da década de 1970, eles selecionaram uma equipe para analisar o aquecimento global. Na época, ainda não se sabia ao certo as causas do fenômeno. A solução para a pesquisa, nada modesta, foi elaborar um modelo de mundo em miniatura, a fim de testar os efeitos da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Não foi o suficiente para resolver o problema. Porém, a partir da invenção, foi possível compreendê-lo melhor. Página 48. A ciência da guerra. Né? O mais importante legado dos Jasons, porém, foi militar. Em 1966, por exemplo, inventaram um equipamento que mudaria as guerras até hoje. Naquele momento, o exército americano, apoiado pelo Vietnã do Sul, sofria com a resistência dos comunistas do Norte. Técnicas tradicionais de batalha não funcionavam e a economia baseada na agricultura de subsistência era difícil
de ser atingida por bombardeios aéreos. As maiores indústrias não produziam artefatos militares que vinham todos da China e União Soviética. Após 1 ano e meio de conflito, o inimigo só crescia. O governo pediu, então, a ajuda dos Jasons. A conclusão foi rápida e unânime. Para vencer a guerra, seria necessário impedir que as tropas do norte chegassem ao sul e cortar o deslocamento de suprimentos de uma parte à outra. O meio mais eficiente para isso seria atacar uma longa rede de rotas e trilhas, chamadas de trilhas Ho Chi Minh, por onde circulavam quase todos os recursos do adversário. A solução apontada foi levantar uma barreira invisível para que não precisasse de soldados para vigiá-la. Impossível? Não para os Jasons. A engenhoca funcionava e ainda funciona. Assim, aviões derrubam pequenos artefatos sonoros nas trilhas. Quando uma tropa passa pelo aparelho, um sinal é disparado. Computadores analisam sua origem e avisam a Força Aérea sobre o local que deve ser bombardeado. Abre aspas, há a possibilidade de esse ser um dos maiores avanços em artefatos militares desde a pólvora, fecha aspas, disse, na época, o senador Barry Goldwater. De fato, a invenção da barreira eletrônica modificou o jeito americano de fazer guerra, permitindo driblar o desconhecimento do território inimigo. Com algumas modificações, a criação foi utilizada em todas as guerras até hoje, e também na fiscalização de imigrantes na fronteira com o México. O Mar de Rosas dos Jasons durou até 1971, quando a imprensa publicou uma coletânea de arquivos do Pentágono relatando as principais ações do grupo na Guerra do Vietnã. O resultado: a revolta da população contra os cérebros mais brilhantes da nação. Em Santa Bárbara, a garagem do integrante Gordon MacDonald foi incendiada. Ken Watson viu os muros da vizinhança pichados com a expressão criminoso de guerra. Dick Garvin foi chamado de assassino de bebês num voo, e outros tantos colegas foram expulsos de conferências científicas. O ápice do conflito se deu quando o físico Charles Schwartz, da Universidade da Califórnia, publicou o feroz artigo Ciência contra as Pessoas, a história do Jason. Página 49, tá, Stephanie? Em que convocava a população a pedir esclarecimentos aos colegas. Abre aspas. Nós temos um direito, na verdade, um dever, de cobrar a responsabilidade final pelos serviços prestados aos militares. Fecha aspas. Escreveu. Em seu documento, Schwartz apontou que a participação de cientistas em guerras não é nova. O matemático Arquimedes, por exemplo, entrou nas guerras púnicas para livrar Siracusa dos romanos. Nomezinho complicado, né? Contemporânea, página 50 agora, tá? Contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde a ciência e guerra devem andar de mãos dadas. É fato, porém, que uma necessariamente influencia a outra. Abre aspas. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico, diz Shozo Motoyama, professor de História e da Ciência na USP. Abre aspas. Desde a Revolução Tecnocientífica, no final do século XIX, esses períodos proporcionam uma oportunidade de transformar
em prática o que se sabe na teoria. Fecha aspas. O que não significa colocar a busca pelo desenvolvimento acima de tudo. Afinal de contas, se a ciência existe em prol da humanidade, utilizá-la para o nosso próprio extermínio é, no mínimo, contraditório. Todas essas questões pesaram na decisão de William Harper, o jovem físico, do início da reportagem, quando ele decidiu juntar-se aos Jasons. Após ter sido quase linchado, ele concluiu, abre aspas, com tantos inimigos desprezíveis, eles certamente devem ser muito bons, fecha aspas. Se para o bem ou para o mal, já era outra questão. Isso para William Harper. Como diz uma das principais regras da ciência, para acertar é necessário errar muito, pois logo no primeiro estudo, os Jasons pisaram na bola. A missão era desenvolver uma barreira antimíssil para proteger os Estados Unidos de uma ameaça comunista. Por algum tempo, cogitou-se uma solução de fazer inveja a George Lucas, destruir as armas inimigas com laser. Isso em 1963. A ideia, obviamente, fracassou. A medalha de ouro na categoria cientista louco, porém, vai para o greco-americano Nicholas Christopoulos, um dos primeiros cientistas a juntar-se aos Jasons. Ele não era um professor acadêmico, mas proprietário de uma firma de manutenção de elevadores. Leitor de publicações científicas, ele enviou uma ideia genial por correio e foi convidado a se juntar aos cérebros do grupo. Para solucionar o problema da barreira antimíssil, ele deu uma sugestão de fazer inveja aos melhores roteiristas de ficção científica. Criar uma enorme nuvem de elétrons presa ao campo magnético da Terra, que fritaria qualquer corpo que por ela passasse. A ideia foi levada a cabo e, por incrível que pareça, deu certo. Só que, em vez de destruir armas, atingiu alguns satélites em órbita e o projeto foi sepultado. Outro projeto de Christopoulos tinha por objetivo melhorar a comunicação com submarinos. A proposta: transformar os estados de Wisconsin e Minnesota e talvez metade do Canadá na maior antena já imaginada. Essa nem saiu do papel. O cientista só deixou as maluquices quando morreu em 1972. Um dos últimos fracassos dos Jasons foi no atentado do 11 de setembro ao World Trade Center, mas certamente não por culpa deles. Eles bem que tentaram avisar, mas, segundo a jornalista Anne Frimbaner, o governo Bush não é lá muito chegado em dar ouvidos a palpites de cientistas. Por esse motivo, o grupo, que existe até hoje, anda em baixa. Quem sabe com o próximo presidente? Vamos lá. Como eu falei, era um texto denso, né? Uma leitura um pouco densa, que necessitava de uma certa concentração. Mas o centro das questões aqui tudo gira em torno dos Jasons, né? Esse grupo de cientistas, que antes era secreto, hoje já não mais, e todas as suas, vamos dizer assim, as suas presepadas e os seus feitos de sucesso no meio cientificista, né? No meio científico. Então, vamos lá. Página 52 agora. Vamos ler essas questões aqui. Qual era o motivo da revolta da sociedade contra os Jasons? A sociedade aqui, eu já vou logo explicando,
tinha um motivo, um certo motivo, ou mais de um, para gostar dos cientistas ou não. Como a própria questão sugere, a sociedade, no geral, não gostava dos Jasons. Ela reconhecia eles como seres reprováveis devido a um ou mais motivos. Você vai só dizer qual é esse motivo ou quais são esses motivos. Lembrando que são cientistas, né? A revolta pode partir de um princípio contraditório em relação ao que eles deveriam fazer e o que eles estavam fazendo, né? Segunda questão. De que maneira nasceu o grupo dos Jasons e como eles pretendiam lucrar com suas pesquisas? Isso aí fala lá no comecinho do texto, aqui na página 47, tá? Página 47, vocês vão atividade. Vocês vão... Peraí, desculpa, eu me mexi aqui que eu tô lendo outra coisa. A atividade é para fazer agora. Sim, Steph, fazer agora, tá? Você vai... Só voltando aqui à questão 2. Na página 47, você encontra a resposta da segunda questão, tá? Como os cientistas iriam lucrar com as suas pesquisas, tá certo? Terceira questão. Os Jasons realizaram apenas pesquisas com fins bélicos, né? Ou seja, o que é bélico? Armamentistas. As pesquisas eram apenas sobre armas, sobre bombas, sobre essas coisas? Você vai dizer se sim ou se não. E, por favor, diga o porquê que é sim ou não. Tá? Diga se eles não realizavam pesquisas apenas com fins bélicos, então quais eram as outras pesquisas que eles faziam? Você pode colocar aqui na terceira questão, tá? 4. Analise a letra da música. Analise a letra de música abaixo e responda com base no texto. Né? Aqui a gente tem uma música da Legião Urbana, a canção do Senhor da Guerra. Existe alguém esperando por você que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mais uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão, mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida? Se as armas dão mais lucro na exportação, existe alguém que está contando com você para lutar no seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Que belíssima cena de destruição! Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se, sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. A. Identifique na reportagem que aliás, desculpem, que reforçam os versos da música destacados, certo? B. Mesmo com avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, é coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra? Vai dizer se sim ou não e justifique, por favor. Quinta questão. No final da reportagem, o repórter faz uma projeção para o próximo governo dos Estados Unidos. Você acredita que o status do grupo mudou com o início de um novo governo? Justifique. Aqui também, na quinta questão, novamente eu vou ter que citar aquela nossa competência de redação, né, sobre o seu repertório, sobre você estar por dentro das atualidades. Aqui fala sobre o grupo cientista dos Jasons, e você vai ter que dizer se o status deles, aliás, deles, o prestígio deles
mudou com esse novo governo americano, né? O que é que você sabe sobre os avanços tecnológicos, os avanços científicos dos Estados Unidos? Se estão indo bem, se não está indo bem? Se você já tinha ouvido falar dos Jasons, você vai colocar isso na quinta questão. Lembrando que é resposta pessoal, tá certo? Resposta pessoal sobre seus conhecimentos de atualidade, tá bem? Deixa eu ver aqui o chat. Surgiram em uma época conturbada durante a Guerra Fria. São obrigado durante esse período reprovado. Vamos lá. Surgiram em uma época conturbada. É possível que toda a tensão criada durante esse período reprovava qualquer tipo de pesquisa. Tá no caminho certo, tá, Lívia? Tá assim, 60%. Você pode cortar esse começo de surgiram até Guerra Fria e pode começar de que possivelmente toda a atenção, né? Ou então é possível que toda a atenção criada durante esse período, aí sim você já fica em mais 70%, tá? Fica mais próximo ainda da resposta 100%. Lembrando que eles eram cientistas reconhecidos, né? O grupo não era conhecido, o grupo era secreto, mas os seus integrantes eram todos cientistas, né? Todos, a maioria eram cientistas premiados, receberam o prêmio Nobel, né? Então eles eram cientistas reconhecidos, né? Pessoas admiradas. E esses projetos deles, principalmente os projetos que envolviam guerra, os projetos armamentistas, né? Bomba ali, matava milhares de pessoas. Isso causava revolta na sociedade? Era esse o motivo da revolta? Você vai dizer o que é que causava revolta da sociedade em relação aos Jasons, certo? Posso repetir, sim. Eu quero só te lembrar que os cientistas, né, os integrantes dos Jasons, eles eram cientistas reconhecidos. A maioria já tinha recebido o prêmio Nobel, né? Individualmente, eles eram reconhecidos. O grupo é que era secreto. Agora, sobre a questão da revolta, né? Vamos lá, vamos por partes. Os projetos deles envolviam guerras, né? Envolviam pesquisas bélicas, pesquisas armamentistas. Ia desde armas não tão destrutivas até bombas atômicas, né? É tanto que dois integrantes dos Jasons eram veteranos do projeto Manhattan. E o que era esse projeto Manhattan? O projeto Manhattan é só o projeto que desenvolveu a bomba atômica, aliás, as bombas atômicas lá de Nagasaki e de Hiroshima, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esses caras eram envolvidos em grandes projetos bélicos. Tu vai me dizer qual é o motivo da revolta da sociedade contra os Jasons, né? Quando eles foram descobertos, quando o seu nome veio a público, o nome dos Jasons veio a público, isso causou uma revolta, porque eles eram chamados de assassinos. Aí tu vai dizer, tu vai colocar aí nas suas palavras esse motivo de revolta. Você entendeu agora? Deu uma clareadazinha a mais? Pronto. Exatamente. Você pode colocar as respostas, a sua resposta mais ou menos nesse sentido que eu falei, só que nas suas palavras. A internet caiu legal aqui. Natália, por Deus. Tá com alguma dúvida, Natália? Então, quer que eu explique de novo alguma questão? Pronto, você quer qual? Ou você quer que eu explique todas? Ah, quer que eu explique todas de novo? Não, eu posso te explicar, a gente tem um tempinho aqui ainda. Vamos lá, vamos. Na um, eu vou explicar de uma maneira mais resumida. Na um, todos os cientistas, eu falei para a Lívia, na um, os cientistas eram reconhecidos. Pronto, eu vou explicar também, Stephanie. Na um, os cientistas eram reconhecidos. O grupo dos Jasons é que era secreto. Quando esse grupo, esse nome veio a público,
e todos os seus feitos, as suas pesquisas bélicas, suas pesquisas armamentistas vieram a público, isso causou uma revolta na sociedade. Você vai dizer por que que a sociedade se revoltou com eles, certo? Essas pesquisas de guerra, esse desenvolvimento de bomba, se isso revoltou a população, se foi isso que revoltou a população, tá certo? Tu pode encontrar essas respostas mais precisamente lá no final do texto, tá certo? Onde fala quando eles foram descobertos. A 2, agora sim, Lívia, vem aquela parte de como eles nasceram, tá? A 2, de que maneira nasceu o grupo dos Jasons e como eles pretendiam lucrar com as suas pesquisas. Você vai só dizer como é que o grupo foi formado e o que é que eles pretendiam fazer de pesquisa científica para lucrar dinheiro, né? Fala até em quantias abstratas aqui, né? Fala em milhares de dólares. 3. Os Jasons realizaram, aliás, apenas pesquisas com fins bélicos, se as pesquisas deles buscavam, né, apenas o desenvolvimento de armas, né, seja elas armas portáteis ou armas nucleares, era só isso? Ou eles tinham uma outra linha de pesquisa? Eles tinham pesquisa de comunicação? Eles tinham pesquisa de desenvolvimento de alguma outra coisa? Tu vai dizer se sim, e tu vai dizer quais pesquisas eram. Na 4 a gente tem uma música, né? Uma música A Canção do Senhor da Guerra. Você vai comparar essa música com o texto que a gente leu, né? Claro que não vai dar para responder agora, pela hora. E aqui na A, da 4, identifique na reportagem argumentos que reforçam os versos da música destacados. Ou seja, a música, com muita ironia, fala das vantagens da guerra, né? Fala que vai morrer muita gente, mas que não importa, que a ciência tem que avançar e que tudo mais. E você vai me dizer, na reportagem, onde que tem argumentos que reforçam esse discurso da música, certo? Esses versos destacados aqui da música. Na B, mesmo com os avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, é coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra. Você vai dizer se sim ou se não, se é coerente ou se não é coerente, e vai só me explicar o porquê. O porquê que você acha que não é coerente, né? Se tem um limite para a ciência fazer com que uma guerra avance, ou se não tem limite, né? O respeito que a ciência deve ter para com a humanidade, já que a ciência busca o bem da humanidade. E na quinta questão, Natália, no final da reportagem, o repórter faz uma projeção para o próximo governo dos Estados Unidos. Você acredita que o status do grupo, no caso os Jasons, mudou com o início de um novo governo? Sim ou não? E você justifica. Como eu havia falado, essa resposta é bem pessoal, mas ela se refere, como eu também havia dito, àquela nossa competência de redação, que fala sobre o seu repertório, que fala sobre você estar bem por dentro das atualidades, né? Por exemplo, você saber o que é que está acontecendo no meio científico de outro, no caso, no meio científico no mundo, né? Claro que a nossa redação vai se resumir ao Brasil, tá bom? Professor, qual foi esse novo governo? No caso, pode ser, depois do governo Bush, né, George Bush, veio o Barack Obama e agora a gente tem o Donald Trump. Você pode falar do governo do Obama ou do governo do Trump, tá bom? Mas também, para sanar de vez essa dúvida, é de 2007, isso aqui. Então, você vai falar do governo do Obama. Mas você também pode citar o governo Trump, né? Que a gente sabe que está em conflitos ali, sempre no Oriente Médio, né? O Donald Trump sempre manda algumas tropas para lá, se metendo nos conflitos dos outros países, então a gente sabe que é necessária uma intervenção científica, principalmente de inteligência, né? Então, já vai uma dica para você se você for falar do governo Trump, tá certo? Bom, a gente tem 3 minutinhos, né? Se mais alguém tiver alguma dúvida,
Pode falar, que eu tiro aqui a dúvida ao vivo agora. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Natália, você pode ouvir a explicação agora? Ótimo, ótimo. Se tiver ainda alguma dúvida, você pode falar aqui também, ou então você deixa no comentário da atividade que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula para vocês me devolverem essas questões aqui, tá bem? Embora a nossa próxima aula seja amanhã, eu vou dar o prazo de até quinta-feira, devido a essa última questão aqui, que vocês vão ter que pesquisar um pouquinho, tá? Mas ela não é tão difícil não, tá bom? Deixa eu ver. Tem mais dúvidas? Deixa eu... Professor, já passou a data de entregar o texto que o senhor passou na aula passada. Da notícia, passou, mas eu coloquei um prazo maior, tá certo? Você pode me entregar. Você pode me entregar ainda, tá bem? Se, quando eu passar algum texto, pessoal, por exemplo, o prazo até dia 15, na suposição, né? Passei um texto e o prazo de entrega do texto é até o dia 15. Posso entregar no dia 16? Qual é a sua dúvida? Eu respondi. Já passou a data de entrega do texto que o senhor passou? Eu disse que passou a data, mas você ainda pode me mandar. Qual é a outra dúvida? Sobre o governo? Se for sobre o governo, que é a sua última pergunta que tem ali, é o governo Obama ou o governo Trump que você vai falar. Se você tiver outra dúvida, você pode colocar aqui. Agora, sobre essa pergunta que você fez, se já passou a data passou, mas você ainda pode mandar. Como eu ia dizendo, se eu passar um texto para você entregar e for, por exemplo, até o dia 15, você pode me entregar depois, até o dia 16, por exemplo. A grande questão é que ele não vai ter o mesmo peso ali dos demais que entregaram antes, tá certo? Mas claro que não vai cair pela metade, né? Claro que eu vou compreender o motivo de você não ter entrega. Se era para fazer o texto no papel, ou enviar foto, ou fazer lá mesmo. Isso aí já independe de cada um, né? Você pode fazer da maneira que você quiser. Você pode editar um documento no Word, você pode fazer um documento no telefone, você pode fazer texto no caderno e mandar foto, certo? Você pode fazer o texto da maneira que você quiser. O mais importante é você me mandar o texto, tá certo? Esse é que é o importante. Bom, pessoal, acabou o meu tempo aqui. Um abraço para vocês, boa tarde e até amanhã, tá certo? Até mais.